Olá a todos, sejam bem-vindos ao encontro de utilizadores da ESRI Portugal. O meu nome é Joana Esteves e sou aluna de Engenharia Zootécnica do Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa. Suponho que se estejam a questionar sobre o porquê de eu estar aqui. Tudo começou com a minha faculdade e com a Associação de Antigos Alunos do ISA, a Alumnisa, que antes do verão disponibiliza uma lista de empresas disponíveis para podermos integrar num estágio extracurricular. A ESRI Portugal cativou-me por estar ligada à tecnologia, uma área que me desperta interesse. Portanto, foi assim que comecei o percurso na ESRI. Hoje trago-vos a história do meu primeiro projeto com entidades do mundo profissional, como é o caso do montado do Freixo do Meio. O montado é um pedaço do planeta Terra com 584 hectares. Situa-se no concelho de Montemoro Novo, Évora, e fica no Alto Alentejo. Este mapa à esquerda mostra genericamente que o coração da herdade é dedicado à tradição, inovação e conservação. Mas o que é que faz exatamente o montado do Freixo do Meio? Uma das funções principais é a produção de alimentos em modo biológico, já desde 1997. Foram dos primeiros produtores agropecuários em Portugal a trabalhar em modo totalmente biológico. Mas quais são os grandes pilares desta organização? A presença de 6 raças autóctones, como é o caso da raça Barrosan, que vemos nesta imagem, a produção de alimento vegetal de azeitonas, azeite, a bolota, a qual está a ser resgatada e transformada em pão, bolachas, enchidos, e muitos destes produtos têm de ser transformados, pelo que existem 12 microfábricas na área do montado disponíveis para a transformação dos alimentos. O montado é um laboratório vivo em ecologia. Todos os que trabalham no Freixo do Meio regem-se pelos princípios de conhecer e respeitar a ecologia do sítio. Portanto, esta foto que vemos é uma área que eles estão neste momento a reflorestar. A grande novidade é a sua candidatura à área protegida privada, visto que o montado representa 80% do montado do Freixo do Meio e atualmente é uma zona muito importante a preservar a nível europeu. Portanto, há toda uma gestão bem pensada por parte dos técnicos do montado do Freixo do Meio. Têm presentes árvores milenares, o Centro de Interpretação do Montado, agora mais recentemente, que foi inaugurado este ano, alojamento local, trilhos. Mas o montado do Freixo do Meio não é só alimento. Promove também turismo, conhecimento, também tem cursos, workshops, dias abertos, ou seja, sempre na ótica da partilha. O montado tem ainda a loja do produtor, sem quaisquer intermediários, que é localizada aqui em Lisboa. E tem também, obviamente, a loja online por onde podem passar. E deixo aqui, inclusive, o website deles para os mais curiosos. Mas voltando então à questão que me trouxe aqui. Como é que, ou onde é que eu e a ESRI entramos? Basicamente, o montado queria ter a sua base de informação organizada, ter uma plataforma de exposição de informação ao público, ter uma forma de documentar nova informação e melhorar mesmo a informação geográfica que já tinham, para a própria visualização por parte do público. Portanto, depois de perceber quais eram os objetivos do montado, foi possível estruturar uma sequência para iniciar este meu desafio. Os ficheiros com informação geográfica foram enviados e eu pude então analisá-los. De seguida, tive de os trabalhar na aplicação Desktop ArcGIS Pro, com a fácil conexão entre o ArcGIS Pro e a aplicação ArcGIS Online, pude então passar esses mapas da aplicação Desktop para online facilmente. Portanto, a partir daqui está tudo pronto para começarmos a executar o Atlas para exposição de informação ao público,
ter mapas para apoiar os técnicos em campo e observar também estes mapas em 3D. Sendo assim, primeira tarefa, ArcGIS Pro. Foram definidos os separadores pelo montado para organizar a informação. Como podemos ver nesta imagem, todos os temas pré-definidos. Tive de configurar ainda janelas pop-up para ter apenas informação necessária a ser partilhada, mesmo para uma fácil compreensão por parte do público e dos próprios técnicos. Portanto, esta imagem foi retirada antes dessa configuração. Ainda tive de usar também ferramentas de edição, como o Snapping, que me ajudou a conectar estas linhas de estradas que não estavam ligadas. As simbologias tinham de ser as adequadas, pormenores como os corpos de água que estavam apenas representados por pontos, como vemos. Tive a oportunidade de os melhorar e transformar em polígonos. Configurei ainda as escalas de zoom, ou seja, nem todas as camadas aparecem na mesma escala de zoom. Quando eu faço mais zoom in ou zoom out, o que aparece são então outras camadas adicionais, mais por uma questão de organização do próprio mapa e para que este não fique tão denso. As próprias labels, os nomes dessas áreas, como puderam ver, também aparecem apenas a uma determinada escala. Aqui temos uma lista de camadas que não aparecia noutra escala. Portanto, todos estes pormenores foram afinados durante meses, sempre na perspectiva de evoluir e melhorar. Com isto, podemos então passar para o ArcGIS Online, onde o processo foi mais fácil. Criei então uma aplicação configurável no Story Maps Series, com separadores, como era pretendido pelo montado. Aqui temos então o Atlas já finalizado com os separadores. Neste, inclusive, temos o Wayback, que permite que o público veja então a evolução de uma determinada área, neste caso é a área das estruturas de apoio à visitação, a evolução de 2014 a 2021. Aqui temos o separador pontos de interesse e, como podem ver, as janelas pop-up estão mais organizadas, simples. Aqui temos sugestões de percursos para os visitantes. Toda a informação agora sobre hortas, animais, transformação de alimento, com os labels a aparecer consoante a escala. Este separador é o mais interessante por dar a conhecer ao público todo o trabalho que o montado tem desenvolvido a nível de conservação e regeneração. E, finalmente, outro onde mostra os tais labels configurados para aparecer numa determinada escala. Botões também foram escolhidos para este Atlas, botões simples como o zoom in e zoom out, de uma forma a facilitar a navegação por parte do público. Agora, a aplicação Field Maps. Esta foi uma forma de facilitar o trabalho de campo dos técnicos. Ou seja, é muito simples. A conta ArcGIS é conectada então ao Field Maps, a esta aplicação, e uma das preocupações do montado era a conexão à internet. O que é que isto traz de vantagens? Basicamente, o técnico pode descarregar a zona onde vai estar a trabalhar. O download é feito antes de ir para o campo e, quando está no campo, pode então começar a trabalhar nesta área que foi descarregada previamente. Portanto, os técnicos podem então começar a coletar todo o tipo de dados, adicionar os pontos para cada camada,
A cada ponto coletado podem adicionar fotografias, gravar áudios, todo o tipo de anexos. Portanto, acaba por ser definitivamente uma base de dados, uma autêntica base de dados móvel. Pontos, polígonos, linhas, há uma variedade de dados que podem adicionar. Por fim, criamos ainda uma experiência mais divertida e dinâmica, uma experiência em 3D. Podemos navegar na área do montado, como fôssemos a espécie de um drone a sobrevoar todo o freixo do meio. Podemos ver os pormenores das árvores em 3D, dos reflexos dos corpos de água. Em certos ângulos encontramos até as sombras das árvores. Podemos medir distâncias e neste caso aqui eu vou selecionar uma linha ao longo do montado que vai então medir a distância e vai também medir a altitude acima do Sol. E as linhas roxas serão objetos que não são o Sol. Portanto, vai identificar a altura, por exemplo, do edifício. Portanto, temos um atlas para organizar a informação e expô-la ao público, temos uma aplicação de campo de apoio aos técnicos, ao trabalho que eles desenvolvem no montado, e temos ainda uma experiência virtual super futurística. Parece-me que o meu percurso pelo SIG e pela ESRI foi um desafio bem superado e espero ter ajudado imenso o montado, cumprindo os objetivos que foram estabelecidos. Espero agora que sejam os próximos visitantes do Freixo do Meio, seja presencialmente, seja virtualmente, através do Atlas ou da experiência Digital Twin. O meu nome é Joana Esteves e estou aqui para responder a quaisquer questões que tenham. Obrigada por me terem acompanhado.